Olá, meus queridos amados irmãos de Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, quarta-feira, dia 5 de maio. Hoje a nossa leitura, ela é parece um pouco radical, mas nos leva a compreender o verdadeiro significado permanecer. Permanecer é viver, é continuar, é ficar. Dessa forma, permanecer em Cristo é viver em Cristo, é continuar com Cristo. Quando somos salvos por qualquer ato que seja, diz que Cristo nos salvou, que estamos com Cristo. Quando passamos por tempestade, machucamos, seja por qualquer ato, seja por qualquer coisa, dizem que nós não estamos com Cristo. Mas não é assim. Mesmo que tenhamos que passar pelo vale da morte, Cristo ainda permanece conosco. Cristo está passando junto conosco essas tempestades, este vale da morte, este vale tenebroso. Mesmo nós não enxergando, mesmo nós não sentindo, mesmo nós não vendo Jesus Cristo, ainda continua ao nosso lado, continua conosco. Pois é a sua promessa, porque ele diz que todo aquele que o Pai me confiou, eu lhe protegerei. É uma proteção permanente, mas infelizmente o pecado sempre quer colocar sal no tempero errado. Portanto, permanecer em Cristo não é um nível especial de uma experiência cristã, disponível apenas para alguns. É para todos. É para todos. A diferença é entre aqueles que permanecem em Cristo e aqueles que não permanecem em Cristo se encontra na hora da morte. Se permanecer não é o que nos salva. Não, permanecer nos salva. Nós não nos salvamos, somente permanecemos. Mas é necessário outros atos, além de somente permanecer. Se nós precisamos de sermos obedientes aos ensinamentos de Cristo, sermos obedientes aos seus mandamentos, nós devemos seguir os seus exemplos, devemos estar lutando e buscando viver livre do pecado. A consciência da presença divina de dentro de nós. Nós temos que ter essa consciência que Cristo se encontra dentro de nós. Trata-se de uma questão de sobrevivência. Sem mim, nada podereis fazer. É assim, meus queridos. E é dessa forma, queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão conosco, nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Que Deus continua vos abençoando e assim permaneça com Cristo. Ajuda a evangelizar, ajuda a levar as palavras de Deus aos nossos irmãos. E assim junto buscamos a salvação. Neste momento das nossas orações, possamos olhar para a cruz de Cristo e ali nos olharmos profundamente Cristo e analisarmos se nós estivéssemos também ali pregado. Ó Majestade, em suas mãos entregamos as nossas vidas. Somos pecadores. Sem o Senhor, Pai amado, sem o Senhor Jesus Cristo, sem a vossa presença, ó Espírito Santo, somos fracos, frágeis, mas contigo estamos vivos, somos fortes, temos tudo. Pai, damos graças a Ti por permitir que o Teu Espírito Santo produza em nós os vossos frutos. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos,
se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciões. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samária. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 121. Que alegria quando me disseram, vós, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito frutos, porque sem mim não pode fazer. Quem não permanece em mim será lançado como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecereis em vós. Pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos em Cristo, hoje a nossa reflexão nessa quarta-feira, dia 5 de maio, nos fala que essas duas leituras de hoje têm uma ligação profunda entre si. Pode a gente olhar de imediato, lendo a primeira e o Evangelho, a gente passa a não compreender nada. Parece que não existe uma combinação, não existe uma ligação. Mas vamos observando o Evangelho. Ele apresenta a beleza da vinha, a beleza da videira, que nos introduz a um clima de profundidade, de uma intimidade profunda. Uma intimidade que nós não conseguimos sentir, porque está fora do nosso alcance humano. Permanecer em mim, que eu permaneço em vós. Olha que lindo, que lindo. E a nossa primeira leitura fala de exigências legais. Como assim? Observa, Paulo e Barnabé, eles chegam a Jerusalém, eles contam as maravilhas operadas por Deus entre os pagãos,
E alguns do partido dos fariseus insistem que é preciso circuncidar os pagãos, impor-lhe obediência à lei de Moisés. Qual é então essa ligação entre as duas leituras? A gente mais uma vez olha, o Evangelho leva-nos a compreender quando recordamos a palavra de Jesus. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá conosco se não permanecemos em Cristo. Sem Jesus nada podemos fazer. Só Jesus é o fundamento da nossa vida. E nós não temos o direito de procurar outros fundamentos para nossas vidas ou de acrescentar outra realidade em nossa vida a não ser Jesus Cristo. Era que deveria fazer os cristãos vindos do judaísmo. Eles não perceberam que, tendo aderido a Cristo, eles deveriam abandonar a antiga vida, deveriam abandonar os antigos hábitos, ao pecado. Porque não há dois fundamentos nem duas fontes de vida, somente Cristo. Somente Cristo é o fundamento. É nele que havemos de pôr toda a nossa fé, toda a nossa confiança, todo o nosso sonho, todo o nosso desespero, toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza, toda a nossa depressão, toda a nossa doença, todo o nosso câncer, todo o diabetes. E assim que seja, tudo nós colocamos na mão de Cristo. De Cristo receberemos então o que? A seiva divina. A seiva divina que é o Espírito Santo, que nos dá a vida, que produz em nós os seus frutos, e a começar pela caridade. É na caridade que a gente vai tendo a humildade, o amor, o conforto, da alegria de estar na presença de Cristo. O Senhor não fala para nós, eu sou a videira verdadeira e meu pai não é o agricultor? Então, Jesus é que passa junto com o pai na vinha, que era então podada naquela estação. Todo ano é uma estação diferente para a vinha. É diferente, é necessário de cultivar, necessário de limpar, necessário de podar, necessário de tudo para que possa então produzir mais fruto. É necessário o cuidado. Ver os ramos vivos carregados de brotos. E ver aqueles ramos secos sendo cortado, caído na terra. Eu sou a videira verdadeira. Diz a videira cheia de seiva e cheia de vida. Pensamos diretamente, vamos dizer, no cálice, no sangue de Cristo, na Eucaristia, semelhante ao vinho da vinha, a vinha verdadeira, que muito em breve nós iremos, quando todas as vezes participamos da Santa Missa, ali nós bebemos desse cálice que nos leva a nos aumentar, nos leva a gerar esse broto. O meu pai não fala, o meu pai não é o agricultor, ele não é aquele que cultiva com amor a vinha, a videira, os ramos, o fruto que o agricultor celeste espera de sua vinha, são aqueles que a alma leva unida a Jesus Cristo, como os ramos estão unidos à cepa. É uma alma cristã, está enxertada em Jesus Cristo, está conectada com Jesus Cristo, é gerada por Cristo, é elevada até uma alta perfeição por causa de Cristo, que faz dos seus ramos, faz dos seus atos a darem frutos divinos. Fruto de humildade, fruto da paz, fruto da modéstia, fruto da piedade, da pureza, do zelo, do cuidado, do silêncio, do recolhimento, do sacrifício, da morte de si mesmo. O fruto da vida interior, o fruto da união constante. A vinha vulgar da nossa natureza humana, ela não produz nada. A nossa vinha não produz nada. Então são necessários enxerto e seiva divina. Assim nós então permaneceremos agarrados à videira verdadeira que é Cristo.
pois o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na vinha verdadeira. Assim, amados irmãos em Cristo, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.